Vem aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias, uma você. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo. Trago uma palavra de Deus para a sua vida e no final eu vou orar por você. Hoje eu quero falar para você como transformar vale em bênçãos. Preste atenção, filho. Normalmente, quando a Bíblia fala sobre vale, ela mostra o povo de Deus em guerra. Então, podemos entender que vale é um lugar de guerra. E constantemente estamos passando por momentos de luta em determinada área da nossa vida. Entretanto, vemos Deus transformando vales áridos em mananciais, vales de sombras da morte em vida, vales de guerra em vales de bênçãos e vitórias. Mas talvez você me pergunte, é Deus que leva para o vale? A resposta é não. Tem vales que o Senhor nos leva, como a história de Davi e Golias. O exército de Israel estava em guerra contra os filisteus num vale, e o pai de Davi pede para ele levar comida a seus irmãos que estavam na batalha. Veja que Davi não precisava ir para essa batalha, mas Deus sabia que ele deveria estar ali, porque Deus começaria a levantá-lo depois desse dia. Tem momentos em que caímos de surpresa em guerra, que aparentemente não eram nossas, mas Deus nos coloca ali, porque Ele quer dar vitória a partir de nós. Veja, foi Deus quem deu a ousadia para Davi ir contra o gigante. Ele foi repreendido pelos irmãos, mas não se intimidou, porque Deus o colocara ali para vencer aquela batalha. Se Deus tem colocado você uma convicção para lutar algumas guerras, saiba que o Senhor Deus te usará para vencê-las em nome de Jesus. Você não está aí onde está por acaso. Você será um transformador de vales de guerra em vales de vitória, onde você for plantado. Você será uma bênção para a sua casa, para o seu país, para aqueles que estão ao seu redor. Por um lado, Deus nos coloca em vales, mas tem vales que nós decidimos e vamos. São esses que nós chamamos de vale da sombra da morte. São decisões independentes que tomamos e acabamos no lugar errado. E quando achamos que sabemos onde estamos indo, desprezamos o GPS e acabamos entrando numa rua sem saída, bem escura, com pessoas estranhas te encarando, com armas na cintura. Nós vemos isso no Salmo 23. Em todo o tempo, um pastor que leva a ovelha a pastos verdejantes e a também águas de descanso, além de trazer refrigério e guiar pelos caminhos corretos. Isso acontece no versículo 3. Mas no verso 4, a ovelha deixa de ser guiada pelo pastor para andar pelos próprios caminhos. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Salmo 23, verso 4. O salmista sabia que em alguns momentos da vida ele tomou o controle da sua própria vida e acabou chegando num vale de sombra da morte. É o lugar onde corremos risco de morrer. Você sabe que antes de alguém ou algo aparecer, primeiro vem a sombra. Há momentos na vida que tomamos caminhos de morte, quando permitimos a carne decidir a direção a tomar, quando permitimos o pecado nos escravizar, acabamos indo para o vale da sombra da morte. Entretanto, a graça de Deus é tão abundante que ainda nesse lugar Ele estará contigo para te tirar dali. Esse é o bom pastor que sai em busca da sua ovelha que se perdeu no meio do caminho e ao encontrá-la traz de volta. Esse é Jesus. Quantas vezes fizemos escolhas erradas, chegamos ao ponto do desespero, mas ainda assim a mão de Jesus estava ali para nos tirar daquele vale. O Salmo 23 ainda conclui dizendo: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor
para todo sempre. Salmo 23, verso 6. O que antes era vale da sombra da morte, agora é bondade e misericórdia por todos os dias da minha vida. E o mais importante, que sempre vou estar na casa do Senhor. Passamos nessa vida por vales da sombra da morte, mas o nosso destino final é estar sempre no céu com um bom pastor. Que verdade poderosa da palavra de Deus. Então sabemos que há momentos em que Deus nos coloca em vales. São inimigos que se levantam contra nós. É preciso saber o que fazer quando estamos diante da batalha. Talvez a sua batalha é contra o desemprego, contra uma dívida, uma enfermidade, um problema no casamento, com os filhos. Ainda há lutas na mente, nas emoções. Estamos talvez batalhando contra a tentação que nos sobrevém. De fato, são muitas as lutas que enfrentamos, mas diante desses vales precisamos entender como agir. Quero tomar, portanto, o exemplo da nação de Israel, diante do vale, no livro 2 Reis, capítulo 3. A história diz que os moabitas se levantaram contra a nação de Israel. Nesse tempo, existia a nação de Israel e de Judá. Então o rei de Israel chamou o rei de Judá e o rei de Edom para lutarem contra o rei Moabe. Saindo a peleja, eles andaram 7 dias até chegar num vale. E nesse lugar não tinha água para o exército. Partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Após 7 dias de marchas, não havia água para o exército e para o gado que o seguiram. 2 Reis, capítulo 3, verso 9. Imagina uma tropa sem água. E além do mais, já vinham caminhando por 7 dias. Certamente seria uma presa fácil para os moabitas. Nesse vale seco, nessa atitude que normalmente as pessoas tomam quando estão diante de um cenário negativo. O rei de Israel então afirma: Então disse o rei de Israel: Ai, ó Senhor, chamou esses 3 reis para entregar nas mãos do rei de Moabe? 2 Reis, capítulo 3, verso 10. Em outras palavras, vamos morrer aqui, vamos perder a batalha. Sem água, não temos força. Mas essa é uma análise natural. Cuidado para não ser natural, em momentos que Deus espera que tenhamos uma atitude espiritual. O que esse rei disse aqui é que talvez já dissemos muitas vezes em circunstâncias difíceis, em momentos de seguidão no casamento, nas finanças, nos relacionamentos. Não podemos deixar o vale de osso seco nos abater na fé. Precisamos ter atitudes espirituais diante das batalhas. Essas atitudes são vistas no decorrer da história. Vemos 3 pessoas que mudaram o rumo dessa guerra. Vemos 3 homens de atitudes que devemos ter na nossa vida cristã, não só no momento de vale, mas em qualquer momento da vida. O resultado será vitória, bênção, prosperidade, conquista e alegria. Olha o que diz em 2 Reis, capítulo 3, verso 11 ao 16. Perguntou, porém, Josafá: Não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por ele? Respondeu um dos servos do rei de Israel: Aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava as águas sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: Está com ele a palavra do Senhor então. O rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram a ter com ele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel: Que tenho eu contigo? Vá aos profetas do teu pai e às profetas da tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse: Não, porque o Senhor é quem chamou esses 3 reis para entregar nas mãos de Moabe. Disse Eliseu: Tão certo como vive o Senhor dos exércitos, e cuja presença estou, se não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. Ora, pois, trazei o tangedor. Quando o tangedor tocava e o poder de Deus sobre Eliseu, ele diz: Assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas. O rei Josafá, que desejava com a vontade de Deus, diante do vale seco, vemos 2 tipos de rei, um indo até Deus, Jotão, rei de Israel, que diz que o Senhor tinha levado eles
para serem derrotados ali, após uma visão natural da situação. O rei Josafá foi consultar o que Deus tinha a fazer naquela circunstância difícil. Aqui mostra alguém também que percebeu o momento de crise, mas que foi Deus, até Deus, para saber qual era a palavra de Deus para eles. Josafá queria saber a vontade de Deus. Ele queria saber qual é a direção tomar naquela situação. Mesmo sendo um rei, um líder de uma nação, ele se submetia ao Rei dos Reis. Essa é a postura de um nobre filho de Deus. São momentos adversos que precisamos mais e mais ir ao Senhor para saber o que fazer. Isso significa dependência de Deus. Não adianta nada ficarmos simplesmente analisando o tamanho do nosso problema. Precisamos ir também a quem pode resolvê-lo. Se as áreas da nossa vida estão secas, tem alguém que pode transformá-las em mananciais. Se estamos em guerra, tem alguém que pode lutar por nós essa guerra. Para isso, precisamos até o Senhor Jesus, para ouvir o que Ele tem a nos dizer. Essa é a primeira coisa que precisamos fazer quando estamos diante do vale. Ouvir o que Deus tem a nos dizer. Eu sei que as circunstâncias estão dizendo que chegou o fim, que tudo está acabado, que não tem mais jeito, que não vai dar certo, que está tudo arruinado. São tantas vozes que ouvimos no meio da luta. Entretanto, a voz mais importante e primordial a ser ouvida é a voz de Deus. Diante do vale, temos que parar para ouvir o que Deus fala conosco. Temos que ouvir o que o Senhor diz sobre aquela circunstância. O rei de Israel simplesmente falou do que ele mesmo estava vendo. Mas Josafá foi saber o que Deus tinha a dizer. No meio da batalha, o que importa é o que Deus diz e não o que eu estou vendo. Porque o que eu vejo é natural, mas o que eu não vejo é espiritual. Temos que dar respostas espirituais. Cuidado para ir com a batalha com armas naturais. Precisamos entender que as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir fortaleza na nossa mente. Olha o que Paulo diz aos Coríntios: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortaleza, anulando nós sofismas. As duas armas mais poderosas que temos é a palavra e a oração. Diante das lutas, temos que ir a Deus por meio da palavra e da oração, para saber o que Deus diz a respeito daquela adversidade que estamos passando. Essa é a primeira atitude que temos que ter quando estamos diante do vale. Temos que exercer a realeza. Como os reis nessa terra, precisamos conhecer a vontade do Rei dos Reis diante da crise. Ser rei aqui nessa terra significa ser governado pelo Senhor. E quando você vai a Deus em submissão, a sua vontade, Ele exerce a sua autoridade. Você percebeu que o profeta Eliseu nem queria ouvir o rei de Israel, porque esse rei não estava preocupado em fazer a vontade de Deus. Mas por causa de Josafá, ele então resolve atender o pedido. Por quê? Porque Josafá buscava conhecer e fazer a vontade de Deus. Aqui está a chave para começar a vencer as batalhas. Ir até Deus e saber o que fazer diante delas. Não há batalhas que Deus não possa vencer por nós. Não há desertos que Deus não possa transformar. Não há limites para Deus. Hoje mesmo, Deus pode tirar dessa luta que você está enfrentando. Apenas se renda a Ele. Volte-se para saber que vai no coração de Deus para a sua vida. Eliseu, como um profeta, declara o que Deus diz. A segunda pessoa fundamental nessa história foi Eliseu. Ele foi profeta que foi consultado para saber o que iria no coração de Deus. O profeta, como o próprio nome diz, é o que profetiza o que está no coração de Deus. Ele fala segundo a vontade de Deus, mas ele não profetizou de qualquer maneira. Ele primeiramente foi ao Senhor em adoração, e quando ele recebeu o poder de Deus, então ele começa a profetizar. Uma vez que vamos diante de Deus, somos cheios do Espírito Santo. Podemos liberar palavras proféticas diante dos vales. Podemos ousadamente profetizar e declarar a vitória. Olha esse princípio da vida de Paulo.
Ele estava no barco como prisioneiro por causa do evangelho. Ele estava passando por uma tempestade. O barco estava quase afundando. Então ele havia dito para não partirem de Creta, mas não ouviram a Paulo. Agora estavam no meio de uma tormenta muito grande. Paulo então se levanta para declarar o que ia acontecer. Em Atos, capítulo 27, do verso 22 ao 25. Mas, já agora vos aconselho, bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, mas somente o navio. Porque essa noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tenham bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo que me foi dito. Paulo se levantou diante do problema para falar não o que achava, mas o que Deus tinha dito a ele. Nós precisamos ter na nossa boca o que Deus fala no nosso coração, e principalmente nos momentos difíceis, que devemos ouvir o que Deus tem a dizer. Mas lembra que não é só isso. Precisamos ouvir e do falar, depois ouvimos a mensagem de Deus para nós. Precisamos agora falar da parte de Deus, liberar palavras de vida e não de morte. Que o Senhor nos levante nesse tempo, como profetas nessa geração, para proclamar o que Deus diz. Então, Eliseu, cheio do Espírito de Deus, profetiza algo poderoso. Em 2 Reis, capítulo 3, versos 16 e 18. Esse diz, assim diz o Senhor, fazei neste vale covas e covas, porque assim diz o Senhor, não sentireis vento, nem vereis chuva, todavia esse vale se encherá com tanta água, que vós bebereis, vosso gado, vossos animais. Isso ainda é pouco aos olhos do Senhor, de maneira que também entregará Moabe nas vossas mãos. Penso que no início eles não entenderam muita coisa, como cavar poços no lugar que era deserto, era um lugar seco e ainda por cima não havia nenhum sinal de vento e nem chuva. Há momentos em que Deus vai dar sinais de que algo está para acontecer, mas nem outros não. Ele apenas vai dizer o que vai acontecer. Até porque, se o céu estivesse coberto de nuvem, de chuva, talvez nem teriam buscado o Senhor, ou mesmo questionar a profecia do profeta. Então, não havia nem vento e nem chuva. Eles não iriam sentir nada, nem ver a chuva caindo. Simplesmente veriam um milagre. Talvez você está me ouvindo hoje, esteja nessa situação. Você não tem sentido nada, nem visto coisa alguma, mas você tem uma palavra de Deus. Eu quero te dizer que a palavra de Deus é o suficiente. Se Ele disser, é certo que Ele fará. Cabe a nós apenas crer e profetizar aquilo que Deus diz. Se Deus disse para cavar numa terra seca, apenas obedeça. Comece a cavar. Não saia do lugar que Deus disse que viria a provisão. Deus não mandou que eles fugissem nem que procurassem outra terra. Ele simplesmente disse para eles cavarem covas. Esses poços seriam a provisão para eles. Não importa como ou onde você esteja, Deus é poderoso para mudar qualquer vale em um lugar de bênção. Apenas confie nele. Não saia do lugar que Deus te plantou. A vitória virá, o sonho vai cumprir, o milagre vai chegar, o sobrenatural de Deus virá. O tangedor, como adorador a Deus, libera poder. A terceira atitude na vida de um tangedor. Lembra que o rei Josafá pediu para que chamasse o profeta? Mas o profeta chamou o tocador. Ora, pois, trazei-me um tangedor. Quando o tangedor tocava, veio o poder de Deus sobre Eliseu. E ele se disse, assim diz o Senhor, fazei. Veja, quando o tangedor começa a tocar, o poder de Deus veio sobre Eliseu e ele profetizou. Há um poder na adoração. O tangedor aqui representa a nossa devoção a Deus, representa uma adoração a Deus. O poder de Deus é liberado quando nós voltamos o nosso coração a Deus em adoração. Veja o que Eliseu só profetizou quando o poder veio em um ambiente de adoração. A adoração é contrário da rebelião. Quando estamos adorando, estamos conhecendo
que há alguém maior do que nós, que é digno de todo louvor e adoração. Não podemos desprezar nos momentos que adoramos a Deus, em nossas canções. Enquanto adoramos, o poder de Deus é liberado. E quando o poder de Deus é liberado, milagres acontecem. Foi assim com Paulo e Silas na prisão, em Atos 16. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas, soltaram-se as cadeias de todos. Estavam presos depois de serem açoitados. Era meia-noite quando eles estavam adorando a Deus e as cadeias foram todas soltas. Foi um momento poderoso, que a família inteira do carcereiro é salvo naquela noite. Eles venceram a murmuração com adoração e as cadeias não puderam deter. O poder de Deus veio no lugar menos improvável. Não é num prédio da igreja, não era uma situação normal de culto, mas o mover de Deus se moveu poderosamente quando rompemos em adoração. Mesmo que você esteja num vale difícil hoje, abra sua boca para adorar a Deus com toda a sua força, com todo o seu coração, e você verá Deus vindo em seu favor. O rei Josafá entendeu como a adoração tem poder sobrenatural. Numa outra guerra, ele colocou os levitas responsáveis pela música em frente da batalha. Algo completamente insensato para uma estratégia de guerra, mas foi isso que o Senhor mandou fazer. Mas eles adoraram a Deus e a batalha foi ganha sem nem mesmo lutarem. Os inimigos se mataram. E aquele lugar chamaram Vale da Bênção. Ao quarto dia, se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor. Por isso chamaram aquele lugar Vale da Bênção, até o dia de hoje. Veja como a adoração no meio da guerra traz bênção. Por isso, no meio da crise, da luta e da batalha, o lugar onde devemos adorar ao Senhor são os mesmos, não sentindo nada, mesmo não sentindo dores. Temos que adorar e veremos Deus agir sobre nós. O vale da bênção transformado em bênção. Quando diante do vale o Senhor ouvir a sua voz para profetizar e para adorá-lo, o resultado é que a vitória vem, o milagre acontece. Veja o que acontece com o povo de Deus no próximo dia. Pela manhã, ao apresentar a sua oferta de manjare, eis que vinham águas pelo caminho de Edom, e a terra se encheu de água. Levantando de madrugada e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles águas vermelhas como sangue. E disseram: isso é sangue. Certamente os reis destruíram e se mataram como o outro. Agora, pois, a presa é Moabe. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram, feriram os moabitas, e os quais fugiram diante deles. Entraram os israelitas na terra e também feriram os moabitas. Como Deus é fiel com suas palavras. Ele não só trouxe água para o exército, como também usou essas mesmas águas para confundir o inimigo. Os inimigos acharam que estavam mortos por causa da cor da água que viram pela madrugada. E quando chegaram à batalha, foram pegos de surpresa. Essa história é impressionante. Está aqui para inspirar a crer num Deus que pode fazer com que nossos vales sejam transformados em vales de bênção. O que hoje parece um vale de sombra da morte, ou do medo, ou da dor, vai ser mudado em vitória, em vida, em alegria. Apenas corra para Deus diante das suas adversidades, para descobrir qual a saída que Deus tem para a sua vida. Então abra sua boca para profetizar, para adorar. Acredite na palavra de Deus. No Salmo 84, verso 6 diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e cobre a primeira chuva. Você nasceu para vencer. As lutas não podem te parar. Você tem um Deus que mudará a sua história. O seu vale seco se tornará em chuvas de bênção. Apenas busque a palavra de Deus, profetize e o adore. Aleluia! Glória a Deus! Pai, nessa hora eu oro por todas as pessoas que chegaram ao final dessa palavra
estão agora cheios de fé para vencer. Eu profetizo, eu libero a palavra de Deus, que o Senhor nessa hora está transformando o seu vale de seco, o seu vale de ossos secos em manancial de águas. Que a bênção do Senhor seja derramada no coração de cada uma dessas pessoas. Eu os abençoo com toda sorte de bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se essa oração, se essa palavra trouxe edificação para a sua vida, por favor, nos ajude a divulgar esse canal. Esse é o alvo, de que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Amém?